Então eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês sob as bênçãos de Sipete Araju e também, de São Francisco, que foi o primeiro militante revolucionário anticapitalista. Não sei se vocês sabem da história, imagino que sim, mas o São Francisco era filho de um burguês comerciante, da primeira burguesia que se desenvolveu no capitalismo mercantil no século XIII. E ele se insurgiu contra o pai burguês e teve que sair de casa para poder alimentar o seu sonho. Então, reivindicar São Francisco, além do compromisso dele com a natureza, que depois Suzinho vai comentar, é também reivindicar o primeiro santo que de fato foi um revolucionário anticapitalista. E abençoado por São Sipete Araju, que nos motivou a todos a nos encontrarmos nessas terras regadas por sangue, que amanhã vamos todos homenageá-lo. Bem, mas o meu papel aqui, e vindo de bom grado, é aproveitar esse momento de estudo, como os nossos companheiros falaram, que todo militante na história da humanidade sempre tem que conjugar a reflexão com a prática, naquilo que os filósofos chamavam de praxis. A praxis é unir a reflexão com a prática. Você precisa estudar, compreender a realidade que você está vivendo. Para isso precisa dedicar tempo de estudo, leitura, debate, reflexão. E conjugar isso com uma prática concreta. O que tu vai fazer de concreto, então, para mudar essa realidade que você está analisando? Se você ficar só na teoria, no estudo, você vai virar um bundão. Pode até entrar numa universidade, ser professor, escrever livro, e não vai servir para nada para a sociedade. Mas se você ficar só na prática, naquele ativismo burro, você também, ao longo do caminho, pode se perder. Não saber para onde vai, porque você não sabe. Ou você pode cansar, como a gente ainda ouve muitos por aí, no PT, na CUT, dizendo: eu já dei a minha contribuição, agora vou cuidar de mim. Como assim, cara pálida? A vida é a vida inteira, não tem tempo. Olha aí o nosso companheiro Chequim, jovem, todas as romarias está aqui dando seu exemplo de luta. Nunca vi ele dizer: ano que vem vou me aposentar. Nós no MST temos orgulho de termos um jovem mais antigo militante do nosso movimento, que é assentado lá em Promissão, em São Paulo, que completou em outubro do ano passado 104 anos. E ele participou de todas as caminhadas que nós fazemos. E agora, com 104 anos, estava lá, cuidando de uma banquinha da feira de agroecologia que nós fizemos em São Paulo. Nunca perguntou para ele, ninguém nunca perguntou: seu Luiz, você não vai se aposentar? A luta, a vida, não tem aposentadoria. Então, a prática sem uma reflexão, ela pode levar também a desvios. Da gente não saber por que luta, ou de repente achar que cansou de lutar.
Bem, então, sem delongas, Quer pegar um pouquinho? o que me pediram para contribuir aqui é trazer algumas reflexões de como é que está a luta de classes no Brasil, na sociedade brasileira em geral, que é ela que determina a nossa vida em qualquer canto do nosso território, desde o Chuí até lá na Roraima, no Amapá. Tá? Todos nós estamos influenciados pelo que acontece na sociedade como um todo. Então nós combinamos, eu vou falar em uma meia hora, 40 minutos, sobre os temas mais gerais, e o companheiro Suzinho vai falar mais da questão ambiental, que faz parte dessa conjuntura geral. Então eu vou fazer alguns comentários em tópicos, já que o tema é bem abrangente e também não quero aborrecê-los com tantos detalhes. Primeiro, nós temos que compreender que o capitalismo como um todo, no mundo, está em crise. A sociedade capitalista está em crise. E está em crise porque o capitalismo deixou de resolver os problemas das pessoas. Está em crise porque só algumas empresas, sobretudo os bancos e as grandes multinacionais, é que conseguem ter lucro. E a maior parte das economias do mundo não consegue crescer e se desenvolver para resolver os problemas da população. E está em crise também no mundo inteiro, porque o capital é mais forte que os governos. Então os problemas da humanidade existem, de falta de trabalho, de saúde, de moradia, de emprego, e os governos não conseguem encontrar soluções, porque o capital é maior do que os governos. Então vocês devem acompanhar aí pela imprensa, os governos fazem um monte de reunião, G7, G8, G20, agora se reuniram lá em Davos, e não resolve nada. A ONU toma decisão disso, daquilo, da Palestina, parem com a guerra da Síria, e ninguém respeita porra nenhuma. Porque o poder das empresas, das grandes corporações, é maior que os governos. Aqui no Brasil, só para mim dar um exemplo ilustrativo, já que a maioria de vocês, pelo que eu vi, atua no meio rural, se você somar todo o orçamento do governo para a agricultura, seja o Ministério da Agricultura, o MDA, Embrapa, Pesca, INCRA, etc., dá mais ou menos 5 bilhões de reais. Uma só empresa multinacional, que é a maior do Brasil, a Bunge, que é americana, ela investe no Brasil todos os anos 5 bilhões de dólares. Ou seja, 20 bilhões. Comprando terra, trator, usina, ou seja, controlando a agricultura brasileira. Então, uma só empresa vale 20 governos brasileiros. Não é por nada que o presidente da Bunge é um ex-ministro do Fernando Henrique, o Pedro Parente, que, por sinal, foi também gerente geral da RBS quando entrou em crise e os bancos passaram a controlar a RBS. Bem, então, isso demonstra que é uma crise, o poder político não tem mais força sobre a economia. Então, o que eles decidem não resolve nada. Isso no geral. Agora, vamos para o Brasil. O Brasil vive tempos muito difíceis, caracterizados por uma grave crise.
A sociedade brasileira está em crise. E esse período é grave e é histórico, porque só acontece de tempos em tempos crises dessa natureza. Nós vivemos uma crise parecida na década de 60, que alguns mais velhos se lembram. O Chequim pagou com a cadeia aquela crise. E a saída que as elites encontraram para a crise foi uma ditadura militar. Depois nós tivemos uma segunda crise na década de 80. Foi a chamada década perdida, porque a economia passou 10 anos sem crescer. Aí nós damos troco. E a saída para a crise foi que nós derrotamos a ditadura militar e voltamos a ter uma democracia formal. Pois bem, agora, nos últimos anos, nós ingressamos num período histórico de uma crise semelhante à de 60, de 80. Anote, porque é uma crise grave e profunda. E essa crise é grave porque ela é uma crise econômica, social, política e ambiental ao mesmo tempo. Que raras vezes acontece. Por exemplo, em 2008 houve uma crise econômica no Brasil, em função do capitalismo internacional. Mas o governo politicamente estava bem. Então o Lula controlou a crise econômica e nós passamos adiante. Agora não. Agora nós temos ao mesmo tempo uma crise econômica, política, social e ambiental. E todos os intelectuais, pensadores e movimentos convergem para esse diagnóstico. As igrejas, sobre a natureza dessa crise. Nós temos uma crise econômica porque a economia faz 3 anos que não cresce. O ano passado a economia brasileira caiu 4%. Ou seja, nós ficamos 4% mais pobres. Menos mercadorias, menos riqueza. Esse ano a previsão é 3,5% a menos. O ano que vem 2 pontos. E ninguém sabe quando nós vamos sair da crise. A crise econômica aparece também porque os capitalistas, em vez de reinvestir os seus lucros na produção, eles deixam o lucro na forma de dinheiro e vão ganhar dinheiro nos juros. Então, para eles é muito melhor aplicar o dinheiro a juros para o governo, não sujo as mãos, não precisa contratar operário, não influi em nada na produção, mas eles continuam ganhando dinheiro. No ano que passou, o governo brasileiro pagou aos bancos 480 bilhões de reais em juros. E esses juros foram para 20 mil burgueses. Então note, o Brasil inteiro trabalhou, pagou imposto, o governo reuniu e repassou a 20 mil. Ou seja, em plena crise, mesmo assim, há um mecanismo perverso de concentração da riqueza, como se nunca se viu. E como os capitalistas não investem na produção, a produção não cresce. Mesmo no agronegócio, que era menina dos olhos, viviam fazendo propaganda, o agronegócio está em crise. No ano passado, a venda de máquinas agrícolas caiu 35%. Ou seja, nem os fazendeiros têm dinheiro mais para investir. E da cadeia produtiva da agricultura de exportação, só se salvou a soja. Todos os outros produtos entraram em crise. E a soja está com os dias contados. Pode avisar para os vizinhos fazendeiros de vocês. E para os nossos assentados que estão iludidos em plantar soja. Está com os dias contados.
com a crise da China e a redução no mercado externo da soja, em 2, 3 anos o preço da soja vai cair pela metade. Aí, como nós brincamos no MST, quando vier a crise da soja, vai faltar sem terra de tanta fazenda que nós vamos ter para entrar. Porque eles vão ter que entregar tudo para os bancos. Há uma crise social na sociedade brasileira, que aparece aonde? Aparece no desemprego. 9% da população está desempregada com a crise econômica. Aparece na falta de moradia. O governo precisaria construir 2.700.000 casas por ano para os novos casais, as novas famílias. E tem 10 milhões de pobres nas cidades que precisariam de casa. É o déficit habitacional. E o governo, embora tenha feito um programa bom, que é o Minha Casa Minha Dilma, em 6 anos só conseguiu construir 3 milhões de casas. Note, nós deveríamos construir 3 milhões por ano. Então, se você não constrói, o problema vai aumentando. Por isso que refloresceu nas cidades os movimentos pela moradia. Nós temos o problema social da juventude. De novo, o governo voltou a investir na educação superior, na universidade, mas muito pouco. Então nós dobramos o número de estudantes na universidade, de 5% para 10%. Mas e os 90% que não conseguem entrar? Não? O ano passado, vocês viram, pode ser que até alguns de vocês fizeram o Enem. 7.800.000 jovens fizeram o Enem para disputar 1.600.000 vagas nas universidades, públicas e privadas. O que nós vamos dizer para os 6 milhões que sobraram? Faça o Enem o ano que vem? Não? O que eu digo para eles é: entrem para o Levante Popular da Juventude. Mas eles não escutam. Não? Enfim, a cada ano nós temos 6 milhões de jovens que a sociedade não tem proposta para eles. E isso vai aumentando o problema. Não? E nós temos um problema político, uma crise política, que aparece na televisão pela Lava Jato, da qual dizem tem 100 parlamentares envolvidos, que pegaram dinheiro das empreiteiras. Mas isso é só a ponta do iceberg. A crise política não é a Lava Jato. A crise política brasileira é porque os capitalistas, as empresas, sequestraram a democracia brasileira. E eles, com o financiamento privado, só elegem quem eles querem. E isso gerou uma crise que o povo não se reconhece nos políticos. Se vocês pegam as pesquisas de opinião pública, a última que saiu agora em dezembro, é reveladora o que o povo pensa. Então a pesquisa pergunta, é pesquisa de credibilidade das instituições. Em quem você acredita? Ainda, né? Então, em primeiro lugar, olha a desgraça, as Forças Armadas. 52% do povo ainda acredita no Exército, que não faz porra nenhuma. Não? 51% acredita nas igrejas. Mas é pouco, né? Depois vem mais embaixo. 18% na imprensa, 16% no sindicato, 15% no Poder Judiciário, 7% na Dilma e 0,01% nos políticos. Ou seja, tem que sair por aí procurando qual é o brasileiro que ainda acredita nos políticos. Mas por que isso chegou a um nível tão grande do povo, inclusive, colocar tábula rasa, como se todos os políticos fossem iguais? Quando não são, porque tem muitas pessoas honestas e trabalhadoras.
É porque, como o capital sequestrou a democracia, os eleitos não representam mais o povo. Então, pergunte por aí qual o povo que se lembra em quem ele votou para deputado estadual, deputado federal, ele não se lembra. E ao mesmo tempo, lá no parlamento, se formou as bancadas, não é mais de partido. É bancada da Monsanto, bancada da bala, bancada da falsa Bíblia, a bancada da Gerdau, a bancada das empreiteiras. Os partidos não mandam mais nada. Não? Porque, de fato, o deputado é eleito e ele obedece a quem elegeu ele, que foi a empresa. Então há uma crise política grave. Como é que nós vamos sair dessa crise política? Só com uma Assembleia Constituinte. Ou seja, reconvocar uma grande Assembleia do Povo, elegendo constituintes de uma outra forma, para que nessa Assembleia mudasse as regras e garantisse o que está na Constituição, que é todo o poder emana só do povo. Mas isso vai demorar tempos. E por último, nós temos uma crise ambiental que aparece todos os dias na natureza e o Frei Suzinho vai comentar. Bem, então notem, nós estamos diante de uma sociedade que está em crise grave e o que nós sabemos, pelo exemplo da crise de 60 e da crise de 80, é que as saídas vão ser demoradas, prolongadas. Não é de uma hora para outra. E as saídas para as crises, elas só ocorrem quando um conjunto de forças sociais conseguem elaborar um projeto para sair da crise e conseguem convencer a maioria da população que aquele projeto é bom. Ou seja, não só uma força social tem que propor uma saída, como essa força social tem que convencer a maioria naquilo que Santo Antônio Gramsci dizia, construir a hegemonia. Para você que deu uma pequena risada, você tem razão, já aproveito dizer a vocês que o segundo grande santo importante da Itália foi Santo Antônio Gramsci, que eu e o Cequim também estamos em campanha para canonizá-lo. E eu, quando estive com o Papa, Cequim, disse para ele: Francisco, se o senhor quiser ir para o céu mesmo, em nome dos movimentos populares, eu lhe peço, canonize Antônio Gramsci. E ele deu uma gargalhada. Quá, 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 quá. Mas eu fiquei feliz, pelo menos o Papa conhece Antônio Gramsci. Que foi um grande pensador italiano, comunista, morreu na cadeia e que viveu um período da pior crise do fascismo italiano. Então ele é o teórico da crise. Ele nos ajuda a entender a natureza das crises na sociedade capitalista e como sair delas. Então, voltemos ao Brasil. Quais forças estão preparando projetos para sair da crise? Nenhuma. Na classe dominante, a burguesia está dividida. Ela não sabe. Tem uma parte da burguesia, os bancos e as multinacionais, que querem voltar ao neoliberalismo. Mas o neoliberalismo não é um projeto de saída de crise. O neoliberalismo só salva o lucro dos bancos e das multinacionais. Não gera emprego, não resolve os problemas da crise. Portanto, voltar ao neoliberalismo, como eles querem, só agravaria a crise. E dificilmente eles conseguiriam hegemonia na sociedade. Porque o povo já viveu 15 anos de neoliberalismo com o Collor e com o Fernando Henrique e sabe que o preço vai ser sobre suas costas. Um segundo setor da burguesia, que depende do mercado interno, tipo a Friboi, eles não querem o neoliberalismo. Eles querem que o povo tenha dinheiro para comprar carne. Que se eles não venderem carne, eles não vão ganhar dinheiro. Então o sonho desse setor da burguesia do mercado interno é a volta do neodesenvolvimentismo.
que está em crise. Então, como é que eles explicam? Quer voltar para o que é a crise? E há uma pequena parcela da classe dominante, que é a pequena burguesia reacionária, que foi a que foi às ruas pedir impeachment da Dilma. Mas eles são minoria. Por isso que eles não conseguiram adesões nas ruas. Nem a burguesia apoia eles. A burguesia que tem dinheiro no Brasil foi lá no conselhão da Dilma semana passada dizer para ela, estamos contigo. Lá estava o Bradesco, Itaú, as empreiteiras, estava a Mil, todos os ricos do Brasil estavam lá no conselhão. Quando eles foram lá no conselhão da Dilma, eles deram passe livre para Dilma. Não vai ter impeachment. Esse foi o sinal do conselhão. E estava nós lá também assistindo, né? Então, essa pequena burguesia reacionária que foi para a rua pedir impeachment, ela é minoritária e não representa também uma saída para a crise. Porque os ricos que têm dinheiro sabem que adianta tu tirar a Dilma. Não resolve problema nenhum, só cria mais um. Porque daí vai entregar o Estado para o que tem de mais ladrão, que é o PMDB ou os tucanos. Então a burguesia sabe com quem que ela lida. Tá? E por isso que o impeachment não tem saída. Não tem viabilidade, melhor dizendo. Bem, e do ponto de vista da classe trabalhadora? Qual é a saída que a classe trabalhadora está apresentando para a crise? Nós, das mediações, sindicatos, CUT, partidos de esquerda, movimentos populares, igrejas, temos propostas para sair da crise. Como eu acabei de dizer, para a crise política, você tem que fazer uma reforma política com a Assembleia Constituinte. Para a crise econômica, você tem que parar de pagar juros, pegar o dinheiro dos juros e investir na economia para gerar emprego. Ou seja, nós temos ideias. Mesmo sem entrar no tema do Suzin, já entrando na crise do crime que a Vale do Rio Doce cometeu contra o Rio Doce. Nós temos saída. Estatize a Vale e pegue o lucro da Vale para reparar todos os danos ambientais que eles fizeram. Ou seja, há propostas para isso. Vocês não precisam ficar batendo palma com quem concordam. Eu vim aqui para provocá-los a pensar. Aqui não é comício para o cara ficar todo... Brincadeira. É porque assim vocês me tomam tempo. Então nós temos propostas para a crise. Qual é o problema então da classe trabalhadora? Através das suas mediações, chegamos a construir a Frente Brasil Popular para unir mais de 60 movimentos e 10 partidos políticos. O nosso problema é que o povão não tem consciência da crise. E o povão está sentado com a bunda no sofá. Está assistindo na televisão, igual jogo de tênis. O que diz os tucanos, o que diz a Dilma. O que diz os tucanos, o que diz a Dilma. Mas ele está lá no sofá. Ou seja, a classe trabalhadora não está em movimento. A classe trabalhadora não está participando para entender a crise e se posicionar frente a ela. Não? E notem, quando a gente fala em classe trabalhadora, nós somos no Brasil 140 milhões de brasileiros adultos trabalhando ou estudando. Então, quando a gente diz a classe trabalhadora tem que se botar em movimento, é milhões. Isso que nós estamos fazendo aí, botar 10, 15 mil em Porto Alegre, 50 mil em São Paulo, 40 mil em Brasília, isso aí é os militantes, isso é fichinha. 100 mil pessoas saem do Morumbi num dia de clássico do Corinthians com o Palmeiras. Alienados. Lá, 100 mil pessoas na rua não é nada. Semana passada o Haddad inaugurou uma ciclovia na Paulista, os coxinha botaram nas redes que iam fazer protesto. Aí a juventude, como vocês, se animou, foram lá com as bicicletas e tinha 200 mil pessoas andando de bicicleta na Paulista.
mas não estavam discutindo a crise. Entenderam? Então, para a classe trabalhadora se mover em torno da crise, será necessário milhões. E é essa capacidade que nós não temos. E é isso que nos está tirando força. Porque a força da classe trabalhadora é quando os milhões vão para a rua se posicionar. Então, para não aborrecê-los mais, esses são os contornos do momento que nós estamos vivendo. De uma grave crise ampla e, ao mesmo tempo, as forças sociais não têm proposta para sair dela. E isso nos leva a uma conclusão que nós vamos viver em um período prolongado de muita disputa, de muito debate, que só vai ser resolvido pela geração de vocês, que pode demorar 10 anos, como demorou na década de 60, como demorou na década de 80. Por isso, ânimo, engraxar a chuteira, porque o campeonato da luta de classes só está começando. Mas, para vocês não me chamarem de pessimista, todo período histórico de crise traz dentro dele, então, também, naturalmente, como a filosofia nos explica na dialética, todo período de crise exige mudança. Então, nós estamos também em tempos de mudança. Haverão mudanças nesse país. E nós é que vamos decidir se vai ser mudança para pior ou vai ser mudança para seguir o rumo de construir uma sociedade mais justa, igualitária e solidária. Muito obrigado pela atenção.